A prevenção e a detecção precoce são essenciais na luta contra o câncer de mama. Por isso, são fundamentais o autoconhecimento das mamas para o reconhecimento de sinais diferentes na aparência e através da palpação, o cuidado com os fatores de risco e a orientação médica. O Instituto da Mama, juntamente com a Assembleia Legislativa, realizam hoje no Teatro Dante Baroni o Fórum Saúde é Cidadania, uma das atividades da Semana Estadual da Luta contra o Câncer de Mama. Para mais informações, então, nós recebemos agora os convidados médicos mastologistas Ademar José Bedin Júnior e Michela Marchek. O que se pode falar sobre a doença e a incidência na população? Bom dia, doutores. Doutora Ademar, contigo primeiro. O câncer de mama é uma doença com uma prevalência muito alta, né, no mundo inteiro, né, principalmente em países desenvolvidos, mas vem crescendo também nos países em desenvolvimento. E no Brasil não é diferente, nós temos uma incidência de em torno de 50 mil casos novos de câncer de mama por ano. No Rio Grande do Sul, nós encontramos uma incidência muito elevada também, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, são os três principais estados em incidência dessa doença. E é uma doença grave, é uma doença que potencialmente é a principal causa de morte entre as mulheres. E por que esse crescimento, doutor? O que se atribui a esse crescimento? É multifatorial, né? O câncer em si, e o câncer de mama também, é uma doença multifatorial. Não é uma causa única, a gente sabe que tem a questão da hereditariedade, que é importante, mas a poluição do ar, a poluição da água que a gente bebe, tem uma causa importante nisso. Também um aumento da longevidade da nossa população, né, que tem vivido cada vez mais, e isso facilita com que apareça doenças como o câncer, que são doenças crônicas. Então, mas o importante é que, embora seja uma doença com uma mortalidade muito alta, essa mortalidade alta ela acontece muito pela falta de prevenção de diagnóstico precoce. Uma vez que é feito o diagnóstico precoce, a chance de cura realmente é muito alta. E como que é feito esse diagnóstico precoce, doutora? Então, o principal exame para o diagnóstico é a mamografia, né, que é o exame que deve ser iniciado a partir dos 40 anos e realizado anualmente, né, principalmente após os 50 anos, que é quando aumenta a incidência, ainda mais com a idade, conforme o colega falou. E é importante a pessoa conhecer o seu corpo? É muito importante a mulher ter o autoconhecimento, fazer o autoexame pelo menos uma vez por mês, né, de preferência 7 a 10 dias depois do período menstrual, e saber que a mama, ela muda, tem modificações próprias de acordo com a idade e com as fases do ciclo menstrual. Por isso que a gente recomenda que seja 7 a 10 dias, que diminui o infiltrado da mama, ela fica menos edemaciada, menos sensível, para poder perceber algumas anormalidades. E a Assembleia, juntamente com o IMAMA, está desenvolvendo várias atividades. Uma delas aconteceu na sexta-feira. As servidoras foram convidadas a estar no setor de saúde da Assembleia para realizar esse exame. Tu estiveste lá, né, dona? Sim, eu pude participar, eu e outros 2 mastologistas. Palpamos 86 mulheres, né? Ficamos muito felizes, pois a adesão foi muito grande. E podemos orientar, dar orientações para essas pacientes, né, referentes ao autocuidado e a mamografia, que é o exame fundamental e que pode detectar a doença inicialmente e ter maior chance de cura. E, doutor, o tratamento? O tratamento do câncer de mama, ele é também multidisciplinar, né? Se baseia ainda na cirurgia, né? É inevitável a realização da cirurgia para o tratamento do câncer, é a base do tratamento, mas a radioterapia muitas vezes é necessária e a quimioterapia também. Quanto mais agressivo esse câncer se apresenta, quanto mais agressivo ele é, ou quanto mais tardiamente também ele é diagnosticado, mais nós vamos precisar de tratamentos mais agressivos, como cirurgias maiores, como mastectomia mastectomia radical, a necessidade de uma quimioterapia mais agressiva, né, radioterapia mais ampla, dependendo tudo em que momento a gente consegue fazer esse diagnóstico. Mas também, por ser uma doença tão prevalente, muito se estuda. Então, sempre surgindo novos tratamentos, novos quimioterápicos, alternativas cirúrgicas com resultados estéticos melhores.
A mastectomia, quando é necessário hoje em dia, raramente a mulher sai sem nenhum tipo de reconstrução mamária. Exatamente, né? Isso que eu ia perguntar. A pessoa que faz, que tenha que chegar nesse ponto, né? Ela tem a possibilidade de reconstrução, então. Exatamente, tem, e previsto por lei, até garantido até pelo SUS, a reconstrução mamária imediata da mama. Claro que existem alguns casos, né, em que tem contraindicações para isso, né, mas na maioria das vezes a gente nós fazemos a remoção da glândula mamária doente e só a substituição de alguma forma por um substituto da mama. Né? E é um período muito difícil para a mulher, né? Quando ela descobre que ela tem o câncer de mama, mas é preciso enfrentar essa doença com muita força e também com o envolvimento da família. É muito importante esse apoio. Com certeza. Eu acho que o principal fator é a paciente não ter medo, né? Não ter medo de fazer mamografia, não ter medo do diagnóstico, porque quanto menor a doença, menos agressivo vai ser o tratamento, né? Na maioria das vezes a gente consegue diagnosticar a doença em tamanhos menores do que 1 centímetro, ou menos menor do que 5 centímetros, a gente consegue fazer o tratamento conservador, fazendo um setor de mama, preservando a glândula mamária, a maior parte, né? E seguindo de radioterapia, evitando a químio. Exatamente. E esse exame, assim, porque a campanha que está desenvolvendo o IMAMA é quem se toca, se ama. A partir de quando que é recomendável que a mulher comece a se tocar, comece a conhecer o seu corpo? Desde sempre, né? Desde sempre. Não tem o início, assim, é desde que ela começa a ir ao ginecologista. É muito raro ter um câncer de mama antes dos 35 anos, né? Mas hoje em dia a gente tem visto alguns casos, então é importante que a mulher consiga se autoconhecer, né? Normalmente a gente consegue palpar lesões pelo menos maiores do que 1 centímetro, mas como não é recomendado a mamografia antes dos 40 anos, o autoexame é fundamental, porque a mulher pode perceber se tem alguma normalidade. Uma outra normalidade que a gente tem que chamar a atenção é a descarga mamilar ou a saída de secreção pelos ductos, pelo mamilo, né, que às vezes pode ser um câncer de mama inicial. Então, sempre que tiver alguma normalidade, alguma descamação dessa região do mamilo, da areola, ou saída de alguma secreção suspeita, fora do período lactacional que a mulher não está amamentando, deve procurar um mastologista. A gente falou até agora sobre a mulher, mas o homem também tem câncer de mama? O homem tem, é bem mais raro, por isso não se fala tanto, não existem campanhas de saúde pública em cima desse problema, porque a proporção que nós temos encontrado é de cada 100 casos de câncer em mulheres, 1 caso de câncer em homem. Então é uma doença mais com uma frequência muito baixa, mas é importante que o homem saiba que pode ter e também se perceber e se palpar. E claro que no homem é muito mais fácil ainda a detecção pela palpação, né? Por não ter a glândula mamária desenvolvida. Mas qualquer aumento de volume do tecido glandular, sem percepção de alguma nodularidade, endurecimento na região atrás do mamilo, tem que também ser procurado um mastologista. Ok, obrigado pelas informações, obrigado pela presença dos dois. Tá ok. Tá ok.